Vamos a um próximo exercício. Esse exercício é um exercício muito comum, tá? Achar o número de múltiplos de 5 compreendidos entre 21 e 623. Gente, para resolver essa questão, é interessante a gente recordar alguns critérios de divisibilidade. Tá? A gente tem alguns critérios de divisibilidade aqui. Por exemplo, como que eu identifico os números divisíveis por 2? Os números têm que ser pares. Tá? Qual que é o critério de divisibilidade por 3? Ou seja, como que eu identifico um número que é divisível por 3? Então, você vai somar os algarismos daquele número e tem que dar um número divisível por 3. Qual que é o critério de divisibilidade por 4, por exemplo? Você pega os últimos dois números do algarismo e aqueles dois últimos números têm que ser divididos por 4 ou terminados em 0, 0. Tá? Qual que é o critério de divisibilidade por 5? Ele tem que terminar em 0 ou 5, que é o caso aqui. Então, para um número ser divisível por 5, ele tem que ser terminado em 0 ou 5. Primeira coisa que a gente tem que fazer nesse exercício é descobrir aqui qual é o primeiro termo próximo, depois do 21, que é divisível por 5. No caso, quem que é divisível por 5 depois do 21? Tem que ser terminado em 0 ou 5. Então, 22 não é, 23 não é, o 24 não é, vai ser o 25. Então, 25 vai ser o meu primeiro termo da PA. E 623 também não é divisível por 5. Qual que é o próximo, o número anterior a ele? Porque eu tenho números compreendidos entre os dois. Então, qual que é o número próximo ao 623 antes dele, que é divisível por 5? É o 620, que é terminado em 0. Então, eu tenho aqui para mim, eu tenho o A1, que vale quanto? Que vale 25, que é o primeiro termo divisível por 5, compreendido entre 21 e 623. Qual que é a razão, gente? A razão é 5. Porque se eu quero encontrar números divisíveis por 5, são de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, não é isso? Então aqui já tem o primeiro termo e a razão, eu posso construir meu termo geral. AN é igual a 1 mais N menos 1, que multiplica a razão. Então eu tenho o quê? Que o AN é igual a 25 mais N menos 1 vezes a razão, que é 5. Então, quem que é o AN? O AN é 25 mais 5N menos 5. Então, tem que o AN é igual a 5N mais 20, porque 25 menos 5 dá 20. Então, esse é o meu termo geral. O que ele pediu no exercício? Quantos números compreendidos entre 21 e 23 que são múltiplos de 5, ou são no caso aqui, múltiplos de 5 mesmo. Então, olha só. Eu já tenho meu termo geral. 10 desses números compreendidos entre 21 e 623, que são múltiplos de 5. Só que eu quero achar a quantidade deles, então eu quero achar o N. Eu preciso de pegar o enésimo termo, que eu tenho aqui, ó, 620. Então, eu tenho que a N aqui, ó, é 620, que é o último termo ali, o enésimo termo. Então, é só substituir aqui, ó, 620, que é o AN, é igual a 5N mais 20. Então, eu tenho que 5N é igual a 600. Então, N é igual a 600 dividido por 5. Não é isso, gente? Se quiser fazer a divisão aqui, você pode fazer também, mas é fácil de ver que 600 por 5 é 120. Mas olha só, 6 por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5 para 6, 1. Baixa um 10, 2. Sobra resto 0. Baixa um 0, baixa um 0. Então, eu tenho N igual a 120. Então, eu tenho 120 números compreendidos entre 21 e 623, que são múltiplos de 5.